Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto o Imortal Tio-Avô Uzumaki. Capítulo 66. Bem na linha de fogo. Masaiko, Hashirama e os outros se despediram do segundo Tsuchikage Mu e de seu discípulo Onoki. Masaiko estava pronto para voltar para casa e continuar escrevendo seu terceiro livro. Será que me esqueci de alguma coisa? Masaiko voltou para casa, apenas para perceber que talvez tivesse esquecido algo. Na história original, Mu e Onoki foram visitar Madara. A aliança deles foi rejeitada e eles apanharam feio. Masaiko murmurou. Ele estava prestes a ir verificar, mas então sentou-se novamente. De qualquer forma, nada de grave vai acontecer. O livro é mais importante. Tenho a impressão de que Madara está perto de deixar Konoha. Pouco tempo depois, Masaiko sentiu uma violenta flutuação de chakra. Ele não deu muita importância, supondo que Madara estivesse apenas dando uma lição aos dois ninjas de Iva. No entanto, 2 minutos depois, Masaiko se levantou repentinamente. Susanoo perfeito? Madara enlouqueceu? Ele está tentando matá-los? Masaiko não conseguiu mais manter a calma e voou apressadamente em direção ao local da batalha. Felizmente a batalha estava ocorrendo na entrada do complexo Uchiha, então Madara não pôde usar todo o seu poder. Caso contrário, Masaiko teria chegado a tempo de recolher os cadáveres do Tsuchikage e de seu discípulo. Mesmo assim, quando ele chegou, o segundo Tsuchikage já estava ferido, e Onoki estava deitado no chão, gritando. Por que você está fazendo isso? Lord Hashirama já. Madara o ignorou e estava prestes a atacar novamente. Masaiko gritou rapidamente, Madara, pare. Madara parou, e Masaiko pensou que finalmente estava lhe dando uma lição de humildade. Inesperadamente, o Susanoo se virou e golpeou Masaiko com sua espada. Masaiko desviou por pouco e estava prestes a praguejar quando Hashirama e Tobirama chegaram rapidamente. Hashirama gritou, Madara, pare. Ao ver Hashirama, Madara bufou friamente, mas o ignorou, atacando Masaiko novamente. Masaiko suspirou e estava prestes a formar os selos quando Hashirama gritou, liberação de madeira, parede de bloqueio de madeira, bloqueando o ataque de Masaiko. Madara franziu a testa, sentindo que não tinha mais nenhuma oportunidade de agir, e desativou Susanoo. Vendo que a crise havia sido evitada, o segundo Tsuchikage, Mu rapidamente verificou o estado de Onoki enquanto perguntava, Lord Hashirama, o que significa isso? O tratado que acabamos de assinar. Peço desculpas. Tobirama, leve o Lord Tsuchikage e seu discípulo para descansar primeiro. Darei explicações depois, disse Hashirama seriamente, dando a ordem. Depois que Tobirama levou os dois embora, Hashirama perguntou, Madara, por que você fez isso? Madara. Que tipo de loucura te dominou? Até mesmo me atacar. Masaiko ainda estava perplexo. Madara bufou friamente, tirou 2 livros de suas vestes e os atirou por cima do ombro. Velho, era você quem eu queria eliminar. Masaiko pegou os livros e pareceu envergonhado. Não eram esses os que ele havia escrito? Então era disso que se tratava. Hashirama observava a cena de longe, sem saber o que dizer. Esfregou a testa. Aquele tio-avô também lhe dava dor de cabeça. Madara, então por que você atacou o segundo Tsuchikage e seu discípulo? Eu acabei de assinar um tratado com eles. Após pensar por um momento, Hashirama só conseguiu perguntar isso. Uma aliança? Sem sentido. Só o poder pode detê-los. Eu só queria lhes dar uma lição, mas não esperava que aquele tal de Tsuchikage usasse o mesmo jutsu que o velho, disse Madara lentamente. Masaiko não sabia se ria ou chorava. Ele sentia que o segundo Tsuchikage havia se colocado completamente na linha de fogo. Enquanto conversavam, cada vez mais espectadores se aproximavam. O trio Inushikasho e o chefe do clã Hyuga correram para lá. Masaiko piscou para Hashirama, sinalizando para que ele dispersasse a multidão primeiro. Hashirama assentiu com a cabeça e caminhou até os espectadores para explicar a situação, deixando Masaiko e Madara frente a frente sem jeito. Velho, você escreveu esses 2 livros, não foi? Após um momento de silêncio, Madara disse com ódio. Eu os escrevi. Masaiko assentiu, sorrindo. Como são? Eu escrevi como um grande homem, amando seu irmão, tendo grandes sonhos e os realizando. O Sharingan de Madara começou a girar. Masaiko o interrompeu rapidamente. Madara, este é o seu território Uchiha. Você realmente quer lutar comigo aqui? Madara olhou para trás, para o complexo. Muitas pessoas já estavam espiando. Ele hesitou, mas depois decidiu não agir. Masaiko respirou aliviado, pensando. Parece que Madara ainda se importa com os membros do clã Uchiha. Provavelmente ele não deixará o clã por enquanto. Com a tempestade acalmada, Masaiko ganhou mais 2 pontos de testemunha e então entrou em ação. Embora o complexo Uchiha fosse relativamente isolado, muitos civis e até mesmo ninjas das proximidades ficaram feridos pelo desabamento de prédios. Sentindo-se culpado, Masaiko invocou Katsuyo para curá-los. Quanto a Mu e Onoki, Masaiko também os visitou algumas vezes. Afinal, eles haviam se sacrificado por ele. Após visitar os dois algumas vezes, Masaiko gradualmente passou a concordar com a visão de Madara. A dissuasão militar era de fato útil. Embora Mu estivesse furioso na época e quisesse uma explicação de Konoha, depois de se acalmar, ele nunca mais mencionou o incidente. Após se recuperar tranquilamente de seus ferimentos, ele se preparou para levar Onoki e deixar Konoha. No entanto, Masaiko interrompeu Mu. Segundo Lord Tsuchikage, ambos somos usuários da liberação de poeira. Espero poder lutar com você. A expressão de Mu mudou ligeiramente. Liberação de poeira é um jutsu transmitido exclusivamente dentro da minha linhagem. Onde você o aprendeu?
Masahiko deu de ombros e disse, não se preocupe com os detalhes. Talvez fossemos família há 500 anos. Embora tenha sido chamado de treino, os dois apenas trocaram alguns ataques de liberação de poeira fora de Konoha antes de pararem tacitamente. Masahiko sabia que para cultivar a liberação de poeira, as naturezas fogo, terra e vento de Mu precisavam estar em torno do nível 7, de acordo com a classificação do sistema. Mas Mu dependia do talento enquanto Masahiko dependia de somar pontos. Portanto, ele pressentiu que suas forças provavelmente eram semelhantes. A menos que trocassem mais de 100 lances, seria difícil determinar um vencedor. Masahiko parecia relaxado. Afinal, ele não havia usado o modo sábio nem os 8 portões internos. Ao mesmo tempo, como Madara disse, ele usou a força militar para deter Mu. Mu, por outro lado, sentia-se ainda mais desanimado. Ele não esperava que um ancião de Konoha fosse páreo para ele. Parecia que estabelecer uma aliança com Konoha era a escolha certa. Naquela tarde, Masahiko juntou-se a Hashirama e aos outros para se despedir do segundo Tsuchikage e de Onoki, e depois correu para casa. Nos últimos dias, devido à luta imprudente de Madara perto do complexo do clã, mesmo correndo o risco de ferir civis acidentalmente, embora ninguém tenha morrido, a imagem do clã Uchiha piorou ainda mais. O conflito entre o clã Uchiha e os outros se intensificou. Todos em Konoha pareciam estar contra os Uchiha. O mau pressentimento de Masahiko se tornava cada vez mais forte. Masahiko queria fazer um último esforço. Ele se apressou em publicar seu terceiro livro, na esperança de fazer com que os aldeões entendessem um pouco melhor o clã Uchiha, para que Madara não seguisse esse caminho. 2 dias depois, tudo estava pronto. Quando Masahiko estava prestes a enviar o documento para a gráfica, Hashirama o encontrou. Sua primeira frase deixou Masahiko atônito. O tio-avô, Madara, partiu. Uma linha de texto passou diante dos olhos de Masahiko. Testemunhei e alterei ligeiramente uma história paralela do mundo de Naruto, a ruptura de Uchiha Madara. Recebi 5 mais 2 pontos de testemunha. Capítulo 67. Eu não assumirei a culpa. Ao ouvir a notícia de que Madara havia deixado Konoha, Masahiko suspirou e largou seu terceiro livro. Embora tivesse uma premonição, ainda assim sentiu-se um pouco triste quando o momento finalmente chegou. Desde os primórdios da fundação de Konoha, Masahiko vinha tentando, inconscientemente, impedir a Batalha do Vale do Fim. Ele aconselhou Hashirama a não permitir que Tobirama entrasse no Conselho dos Anciãos e entregou a Academia Ninja a Tobirama para administrar. Tudo para evitar que Tobirama tivesse tempo de impulsionar ativamente o clã Uchiha contra os outros clãs. Naquela época, embora o relacionamento do clã Uchiha com outros clãs fosse ruim, nenhum conflito importante havia ocorrido. No entanto, foi precisamente a Academia Ninja e sua primeira turma de graduados que desencadearam o conflito entre o clã Uchiha e os outros clãs. Além disso, embora seus 2 livros fossem um tanto quanto questionáveis, eles poderiam ter alterado ligeiramente a impressão do clã Uchiha aos olhos dos outros. Mesmo que a imagem de Madara tenha ficado um pouco estranha. Mas foram precisamente esses 2 livros que levaram Madara a tentar matar Mu e Onoki quando eles o visitaram. As casas destruídas e os civis feridos intensificaram ainda mais o conflito entre o clã Uchiha e todos os setores de Konoha. Então, estive ocupado por tanto tempo, inicialmente mudando o enredo, só para depois voltar atrás. O rompimento de Madara com a vila não é culpa minha. Masahiko se eximiu decisivamente da responsabilidade. A partida de Madara não tinha nada a ver com ele. Ele havia feito o seu melhor, provavelmente. Tio-avô, Hashirama pegou o livro de Masahiko em algum momento. Este é o seu terceiro livro? A verdade sobre os Uchiha. Tobirama me contou sobre isso uma vez, mas eu não dei atenção. Parece que você já esperava que Madara deixasse Konoha. Hashirama sorriu amargamente. Masahiko assentiu. Em Konoha, os Uchiha são incompatíveis com os outros clãs. Tudo bem enquanto você for Hokage, mas se você renunciar, Madara não poderá se tornar Hokage. O sucessor mais provável é Tobirama, e naquela época, Hashirama suspirou. Madara me disse a mesma coisa. Mas desta vez, nenhum outro membro do clã Uchiha quis ir com ele. Isso prova que eles ainda reconhecem Konoha. Não vou deixar Tobirama fazer isso. Masahiko suspirou interiormente. Receio que não dependa de você. Ele perguntou. Madara lhe disse o motivo de sua partida? Embora soubesse a resposta, Masahiko esperava algo diferente. Inesperadamente, Hashirama respondeu. Ele fez. Masahiko ficou radiante, pensando que seus esforços tinham surtido efeito, mas então Hashirama coçou a cabeça e acrescentou. Mas eu realmente não entendi. O que ele disse? Perguntou Masahiko com urgência. Ele disse que, em busca de estabilidade, o deus Shinobi se dividiu em Yin e Yang, e a interação dessas 2 forças opostas dá origem a todas as coisas no universo. Ele encontrou uma maneira de realmente realizar seu sonho. O que isso significa? Respondeu Hashirama. Masahiko ficou ligeiramente desapontado. Era claramente o texto da tábua de pedra Uchiha. Contudo, depois de saborear as palavras e olhar para Hashirama, aguardando uma resposta, ele quase caiu na gargalhada. Essa frase significa que o sábio dos 6 caminhos se dividiu em Yin e Yang. Você é Yang, ele é Yin. Se vocês 2 se unirem, mudarão o mundo. Veja, não foi exatamente isso que escrevi no meu segundo livro? Madara foi em busca de uma maneira de se unir a você. Hashirama ficou boquiaberto. Depois de um longo tempo, percebeu que Masahiko estava brincando com ele. Tio-avô, fazendo piadas numa hora dessas? Masahiko sorriu. Já aconteceu.
Vamos pensar em uma solução. Em um instante Masahiko recuperou o otimismo. Embora tivesse inadvertidamente provocado a Batalha do Vale do Fim em vez de a impedir, as coisas eram diferentes do plano original. Ele estava ali agora. Na história original, ninguém podia intervir na batalha entre Hashirama e Madara, mas Masahiko podia. Como ele não conseguiu impedir a batalha, ele poderia mudar o seu resultado. Nesse caso, talvez eu tenha que me desculpar com você, Madara. Na Batalha do Vale do Fim, Masahiko só podia escolher um lado e naturalmente escolheria Hashirama. Após se despedir de Hashirama, Masahiko abriu sua janela de status pela primeira vez em muito tempo. Nome, Uzumaki Masahiko. Idade, 21 anos. Nino, 1045. Tai, 903. Jutsu, 4.963, mais 10, conversível. Nível básico 3 da academia, nível máximo 10. Shuriken Jutsu, nível máximo 10. Liberação de poeira, nível 7. Liberação de água, nível 2. Liberação de relâmpago, nível 5. Fuinjutsu, nível 8. Liberação Yang, nível 6. Liberação Yin, nível 6. Talento especial, Olho da Mente do Kagura. Mineração, nível 6. Forjamento, nível 8. Apostas, nível máximo 10. Avaliação geral, S+. Pontos de testemunha, 130. Ainda tenho 130 pontos de testemunha. Não é o suficiente para elevar todas as 5 naturezas básicas ao nível 8. Então terei que trabalhar na liberação Yin Yang. Masahiko murmurou para si mesmo. Na última vez que Hashirama enfrentou a besta de uma cauda, Masahiko sentiu que Hashirama havia ficado mais forte. Consequentemente, Madara também deveria ter melhorado. Portanto, se Masahiko quisesse mudar o desfecho do Vale do Fim, ele precisava aprimorar sua própria força. Masahiko hesitou ligeiramente, depois adicionou 60 pontos à liberação Yang e 49 pontos à liberação Yin. Liberação Yang fusível com a liberação Yin, nível 8. Liberação Yin fusível com a liberação Yang, nível 8. Ufa! Masahiko exalou profundamente, sentindo cada aspecto do seu corpo melhorar rapidamente. A capacidade de fundir Yin e Yang o surpreendeu muito. Nome, Uzumaki Masahiko. Idade, 21 anos. Nino, 1502. Tai, 1398. Jutsu, 6.782, mais 10, conversível. Nível básico 3 da academia, nível máximo 10. Shuriken Jutsu, nível máximo 10. Liberação de poeira, nível 7. Liberação de água, nível 2. Liberação de relâmpago, nível 5. Fuinjutsu, nível 8. Liberação Yang, fundível com liberação Yin, nível 8. Liberação Yin, fusível com liberação Yang, nível 8. Talento especial, Olho da Mente do Kagura. Mineração, nível 6. Forjamento, nível 8. Apostas, nível máximo 10. Avaliação geral, SS. Pontos de testemunha, 21. Classificação SS. Finalmente estou no mesmo nível que Hashirama e Madara. Embora, se eles fossem digitalizados, sua classificação provavelmente seria em torno de SS+. Masahiko pensou que se ativasse o modo sábio e os 8 portões, conseguiria, temporariamente, igualar o nível deles. Essa força seria suficiente para a iminente batalha do Vale do Fim. Embora eu não vá assumir a culpa, é muito melhor saber que posso fazer algo. Além disso, há a fusão dos atributos Yin e Yang. Imagino que surpresa isso me trará. Contudo, o que aconteceu a seguir superou as expectativas de Masahiko. Quando ele tentou fundir os atributos Yin e Yang, a fusão falhou. Essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu desde que ele obteve o sistema. Yin e Yang, nem mesmo o sistema consegue controlá-los completamente? Ou estou perdendo alguma coisa? Murmurou Masahiko, mergulhando em pensamentos profundos. Capítulo 68, A Rocha Hokage. A partida de Uchiha Madara não teve impacto nos clãs ou nos civis de Konoha. Os dias se passaram como de costume, e o tempo seguiu seu curso. A única diferença era que a voz do clã Uchiha em Konoha havia diminuído. Embora Uchiha Izuna tivesse substituído Madara no Conselho dos Anciãos, nem mesmo Madara conseguia fazer nada contra os outros 3 anciãos quando estava presente. Izuna tinha ainda menos chances. Num piscar de olhos, já se completavam 5 anos em Konoha. A aldeia estava estabelecida há 4 anos completos. Masahiko caminhava pelas ruas de Konoha, onde ainda eram visíveis vestígios das comemorações do Ano Novo. Desde que Madara partiu, Masahiko voltou a se concentrar em aprimorar sua força. Ele vinha treinando arduamente por mais de 6 meses. Após se adaptar à força adquirida com o aumento de pontos, ele mergulhou de cabeça no caminho da fusão dos atributos Yin e Yang. No entanto, até então, não havia ocorrido nenhum progresso. Com o fim das festividades de Ano Novo, ele queria sair para clarear a mente e mudar sua maneira de pensar. Enquanto Masahiko ponderava sobre o motivo da falha na fusão, o som de batidas distantes o despertou de seus devaneios. Masahiko olhou para cima e viu uma pessoa ocupada trabalhando na enorme parede rochosa atrás do prédio do Hokage. Já estão esculpindo a pedra Hokage? Murmurou Masahiko. Ele sabia que Hashirama tinha essa ideia desde a fundação de Konoha. Claro, Hashirama originalmente pretendia que Madara se tornasse Hokage e que o rosto de Madara fosse esculpido no penhasco para que os aldeões o admirassem. Inesperadamente, Hashirama acabou se tornando Hokage e não mencionou mais a ideia desde então. Agora que Madara havia partido, o trabalho na pedra Hokage finalmente começou.
Sem perceber, Masahiko caminhou até a base da Pedra Hokage, olhando para cima atordoado. Este será um marco de Konoha no futuro, a Pedra Hokage. Já consigo ver o molde do rosto de Hashirama. A pessoa que esculpia na face do penhasco também era um ninja. Ao ver Masahiko observando de baixo, ele desceu correndo o penhasco. Ancião Masahiko. Ele cumprimentou proativamente. Masahiko assentiu, olhou novamente para a Pedra Hokage e elogiou. Bom trabalho. Você capturou muito bem o formato do rosto de Hashirama. O escultor sorriu. Você me lisonjeia, ancião. Na verdade, não é tão difícil. Contanto que as proporções estejam certas, qualquer um consegue fazer. Por exemplo, a proporção entre comprimento e largura do rosto do Lord Hokage é de aproximadamente 6:4, e a distância entre seus olhos e sua boca ocupa cerca de 35% do comprimento total. O escultor continuou sua explicação, mas Masahiko havia parado de prestar atenção. Sua mente estava completamente absorta na primeira frase do escultor. Contanto que você acerte as proporções. Será que os atributos Yin e Yang também precisam estar nas proporções corretas? Murmurou Masahiko. Anteriormente ao fundir Kekkei Genkai ou Kekkei Tota, liberação de poeira, ele fundia o chakra em uma proporção de 1:1. Portanto, para a liberação Yin Yang, ele não havia considerado nenhuma outra direção. A ação seguiu o pensamento imediatamente. Ignorando o escultor à sua frente, Masahiko começou a fundir os atributos Yin e Yang dentro de seu corpo. Após repetidas tentativas, Masahiko fundiu Yin e Yang numa proporção de 2:8. Antes que pudesse se alegrar, seu rosto se contorceu em dor. A porção de chakra fundida estava descontrolada dentro de seu corpo. Felizmente, a quantidade fundida não era grande. Caso contrário, ele poderia ter explodido. Masahiko olhou em volta. Havia casas residenciais por toda parte. Finalmente, ele se virou para a Pedra Hokage. Olhando para o escultor que ainda explicava as coisas, ele sorriu amargamente. Irmão, preciso me desculpar com você? Chakras reunidos. Liberte-os. E assim, o escultor observou a expressão de dor no rosto do ancião Masahiko durante sua explicação. Então, um pequeno ponto preto apareceu na boca do ancião. E então, a Pedra Hokage, esculpida com tanto esmero, explodiu. Explodiu. Excelência, explodou. Ancião Masahiko, você? Desculpe. Não sei o que me deu. Acho que acabei de disparar uma bola da besta com cauda. Meia hora depois. Edifício Hokage. Hashirama olhou para Masahiko à sua frente, sentindo uma leve dor de cabeça. Tio avô, você está dizendo que explodiu acidentalmente a Pedra Hokage? Masahiko falou timidamente. Não sei o que aconteceu agora. Senti como se tivesse me transformado em uma besta com cauda e disparado uma bola da besta com cauda. Hashirama claramente não acreditou nele, mas não sabia como insistir no assunto. Então, Masahiko se ofereceu. Não se preocupe. É só uma Pedra Hokage, certo? Seu tio-avô vai esculpi-la pessoalmente para você. Ancião Masahiko, isso não será necessário. Deixe-me fazer. O escultor que estava por perto, e que viera relatar o incidente, se pronunciou. Ele não ousara interromper a conversa entre o Hokage e o ancião até então. Ao ouvir Masahiko propor esculpir ele mesmo, sentiu-se compelido a intervir. Esculpir a pedra com o rosto do Hokage era motivo de grande orgulho para um escultor, especialmente para Hashirama. Ele não queria desistir disso. Masahiko percebeu seus pensamentos e disse, vamos fazer juntos. Será mais rápido com 2 pessoas? Assim, durante o período seguinte, Masahiko juntou-se à equipe que esculpiu a Pedra Hokage. No início ele naturalmente causou todo tipo de problema, fazendo com que o rosto do escultor se fechasse em amargura ao perceber o quão difícil seria aquele trabalho. No entanto, um dia depois, Masahiko se transformou instantaneamente em um mestre escultor, deixando o escultor perplexo. O motivo, claro, foi que Masahiko usou um ponto de testemunha. Escultura, nível 6. Embora ainda tivesse 20 pontos de testemunha, ele não precisava que seu nível de escultura fosse muito alto. Não havia necessidade de esculpir Hashirama de forma realista demais. Isso só faria o Lord Hokage parecer indigno. Um mês depois, Masahiko estava de pé sob o penhasco, olhando para a escultura concluída, um tanto absorto em pensamentos. Aqui no futuro, Tobirama, Hiruzen Minato, Tsunade, Kakashi e Naruto, todos serão esculpidos. Espere, Tobirama não pode ser esquartejado ali. Ele deveria ser o guarda de Hashirama pelo resto da vida. Tio avô, ouvi dizer que a Pedra Hokage está pronta? A voz de Tobirama interrompeu os pensamentos de Masahiko. Sim, chame seu irmão para dar uma olhada. Masahiko se virou com um sorriso, sem demonstrar nenhum sinal de que acabará de amaldiçoar Tobirama. Bem, parece que o escultor já foi procurar Hashirama. Tio avô, o irmão mais velho que você esculpiu parece um pouco severo. Tobirama olhou para a Pedra Hokage. Antes que Masahiko pudesse explicar, ele continuou. Mas isto está perfeito. Eu também pensei assim. Caso contrário, se as gerações futuras vissem que o primeiro Hokage era um bobo, receio que perderiam a confiança em Konoha. Masahiko riu. Pouco tempo depois, Hashirama correu até lá. Ele estava muito satisfeito com a Pedra Hokage. Talvez em sua própria mente, ele fosse uma pessoa severa e séria. Com o incidente da Pedra Hokage resolvido, Masahiko finalmente teve a chance de estudar seu jutsu de liberação Yin Yang fundida. Não era bem uma esfera da besta com cauda, era. Eu não sou um Jinchuriki. Masahiko tentou novamente em uma área aberta. O resultado foi mais uma vez cuspir uma esfera de chakra pela boca. Ele tentou adicionar a mistura Yin Yang 2/8 ao Rasengan e ao Rasen Shuriken. O jutsu resultante adquiriu uma cor verde jade.
o poder aumentou significativamente, mas o consumo não aumentou muito. Nesse caso, além da liberação de poeira, que causa muito dano e consome muito chakra, eu tenho outro método para matar. Embora seu poder não se compare ao da liberação de poeira, ele economiza muito chakra. Mas mesmo assim, eu realmente disparei uma bola da besta com cauda, não disparei. Capítulo 69. Os remanescentes da Era. Primavera, 6º ano de Konoha. Cemitério do clã Uzumaki. Masahiko suspirou, deu um tapinha no ombro de Kento-kun, que chorava baixinho, e se virou para sair. Há alguns dias, eles receberam a notícia de que o antigo segundo ancião do clã Uzumaki, Uzumaki Masahiro, estava gravemente doente. Masahiko e Kento-kun correram de volta para o clã Uzumaki, mas já era tarde demais. Após prestar suas homenagens no túmulo de Uzumaki Masahiro, o humor de Masahiko estava inevitavelmente baixo. Embora o relacionamento entre eles fosse ruim antes de Masahiko completar 48 anos, chegando a ser hostil, após a guerra com o clã Kaguya, e especialmente depois de Masahiro ter aceitado seu neto Kento como discípulo, Masahiko já o considerava um velho amigo. Foi somente ao retornar ao clã desta vez que ele percebeu que durante seus anos em Konoha, o primeiro e o terceiro anciãos originais do clã Uzumaki também haviam falecido um após o outro. A morte de Uzumaki Masahiro significava que Masahiko era o único sobrevivente de sua geração. Sou um remanescente daquela época? Masahiko murmurou para si mesmo. Algumas das crianças do clã já podiam chamá-lo de trisavô. Isso representava um intervalo de 5 gerações. Ao retornar ao salão do chefe do clã, que havia sido ampliado diversas vezes, Masahiko olhou para seu sobrinho mais velho, que já demonstrava a idade. Ele sorriu sem jeito e disse: "Sobrinho, você ainda não vai se aposentar? Lembro que você completa 59 anos este ano. Está nessa posição há quase 30 anos. Já não está farto?" O chefe do clã ergueu os olhos e assentiu. "Segundo tio, estou me preparando para me aposentar. Deixarei o cargo no ano que vem." Masahiko ficou atônito. Ele pensava que seu sobrinho mais velho pretendia ser o chefe do clã até a morte. Não esperava que ele estivesse pronto para se aposentar. Quem será o próximo chefe do clã? Tendo estado longe do clã Uzumaki por mais de 5 anos, Masahiko realmente não sabia da situação atual. O chefe do clã balançou a cabeça, impotente. "Originalmente, eu preferia Kento, mas você o tirou de mim, segundo tio. Agora, só me resta deixar Jinsuke assumir o cargo." Masahiko revirou os olhos. Ele realmente não estava convencido pelo julgamento do sobrinho, pensar que a primeira escolha dele seria Kento. Jinsuke. Masahiko ficou em silêncio por um momento antes de se lembrar. O marido de Nanako? O chefe do clã sorriu e assentiu. Embora o talento de Jinsuke como ninja não se compare ao de Kento, ele é disciplinado e segue as regras. Além disso, com a ajuda de Nanako. Espere. Masahiko interrompeu. Conheci Jinsuke quando ele era criança. Ele era um garoto muito ambicioso. Lutou como um louco para ficar em primeiro lugar na prova de flexões. E Nanako o ajudando. Ela? O chefe do clã sorriu e balançou a cabeça. Talvez você não entenda a situação atual deles. Nanako, em especial, agora é uma cópia exata de Mito. Ela se tornou professora das crianças do clã e é muito amada por elas. Masahiko coçou a cabeça e suspirou. Ele realmente não havia prestado muita atenção às suas 2 discípulas ao longo dos anos. E quanto a Iko-chan? Iko continua a mesma. Ela era professora das crianças antes. Casou-se há 2 anos e parece estar descansando em casa devido à gravidez deste ano. Respondeu o chefe do clã lentamente. Masahiko assentiu com a cabeça, murmurando para si mesmo. Todos eles têm suas próprias famílias agora. Ele realmente não havia se importado o suficiente com esses 2 aprendizes durante seus anos em Konoha. Quando você se aposentar no ano que vem, venha para Konoha. Eu lhe entregarei o cargo de ancião. Considere isso sua aposentadoria em Konoha. Você esteve ocupado com os assuntos do clã Uzumaki a vida toda. É hora de desfrutar de algumas bênçãos. O chefe do clã assentiu com a cabeça e concordou. Despedindo-se de seu sobrinho mais velho, Masahiko foi visitar seus 2 discípulos. Nanako não era mais aquela garotinha travessa. Quando Masahiko a viu, ela estava de mãos dadas com um menino de 6 ou 7 anos, com um sorriso gentil nos lábios. Aquele sorriso familiar e ao mesmo tempo estranho, causou a Masahiko uma sensação surreal de deslocamento. Iko também não era mais aquela menininha chorona. Grávida de muitos meses, o chakra pulsante dentro dela fez Masahiko hesitar por um instante. Provavelmente era metade do seu próprio volume de chakra. Combinado com seu domínio dos elementos terra, vento e fogo, ela provavelmente seria classificada como uma ninja de nível S em Konoha. Um jovem se movimentava apressadamente à sua frente. Ele era apenas um jonin comum, mas parecia honesto e dedicado. Vendo a expressão de felicidade e paz de Iko, Masahiko não teve coragem de se aproximar e interrompê-los. Ao sair das casas de seus 2 discípulos, Masahiko sentiu uma rara sensação de depressão. Ela durou até que ele retornou ao cemitério e viu Kento pulando de alegria, jurando que treinaria ainda mais no futuro para trazer glória a Masahiko na vida após a morte. Como esperado, não sou o único sozinho. O Kento provavelmente também vai ser solteiro para sempre. Mesmo tendo sido Masahiko quem o ensinou a ser assim, ele ainda sentia um pouco de prazer com a desgraça alheia. Afinal, a comparação traz felicidade. Kento, vamos voltar. Oh, sensei. O 6º ano de Konoha também foi um ano importante para a aldeia. A maioria dos clãs passou por uma transição do antigo para o novo.
Os clãs Hyuga, Aburame Inuzuka, Inushikasho e Ataki viram a geração mais velha se aposentar e a geração mais jovem assumir o protagonismo na história. O grupo de pessoas com quem Masahiko estava familiarizado se retirou para os bastidores ou se aposentou. Como resultado, nas reuniões subsequentes do conselho, Masahiko se deparou com uma geração mais jovem da idade de seus netos. Embora, com sua casca grossa, não visse problema em intimidar seus subordinados, depois de fazê-lo muitas vezes, as pessoas começaram a cochichar pelas suas costas sobre ele se aproveitar da idade avançada para se promover, o que o deixou muito constrangido. Aquele sobrinho grandalhão ambicioso e maldito, se aposentando um ano depois, tornando as coisas tão constrangedoras para mim. Masahiko praguejou mentalmente. No 7º ano de Konoha, quando seu sobrinho mais velho finalmente se aposentou e assumiu a posição de ancião de Masahiko, Masahiko se sentiu ainda pior, além de ocasionalmente provocar Hashirama e Tobirama, ou seus 6 discípulos, ou visitar Mito e Kenji-kun. Masahiko percebeu que não tinha mais nenhum conhecido enquanto caminhava pelas ruas de Konoha. Eu realmente me considero um remanescente daquela época. Até os ninjas da geração dos meus netos já estão na meia-idade. Daqui a alguns anos. Masahiko estava perdido em pensamentos quando a conversa de 2 moradores na rua o despertou. Você soube? O Daimyo do Fogo vai casar sua filha mais nova com o filho do Lord Hokage. Realmente. Não estou mentindo para você. A vila inteira está falando sobre isso. Que maravilha! Masahiko ficou paralisado por um instante, depois um sorriso feliz se espalhou pelo seu rosto. Por que ficar tão deprimido? Uma geração de conhecidos saiu de cena na história, mas outra geração está prestes a nascer. Masahiko vinha se sentindo deprimido ultimamente, vendo ninjas de sua geração e até mesmo da geração seguinte se aposentarem um a um. Ele se sentia como se fosse o único sozinho em todo o mundo ninja. Mas a conversa entre os 2 aldeões o despertou. De repente, ele percebeu que já era o 7º ano de Konoha. Em mais 2 ou 3 anos, o Sannin que ele sempre ansiara ver nasceriam um após o outro. Em mais ou menos 10 anos, os pais dos personagens principais da trama nasceriam. Não há motivo para ficar deprimido. Sou o homem determinado a viver até o final da série. Capítulo 70. Um casamento chato. Enquanto a notícia do casamento da filha do Daimyo com um membro da aldeia se espalhava por Konoha e se tornava o assunto da cidade, os aldeões desconheciam que seu Hokage estava vivendo em profunda miséria. Em um restaurante de churrasco a Kimishi, Hashirama estava oferecendo uma refeição a Masahiko pela primeira vez em muito tempo. Vendo Hashirama hesitar em falar, Masahiko sorriu. Qual o problema? A última vez que você me ofereceu um churrasco foi quando queria que Madara fosse Hokage. Que problema você tem agora? Ao ouvir o nome de Madara, Hashirama ficou visivelmente mais deprimido. Ele soltou um longo suspiro, mas não deu explicações. Masahiko sorriu. Da última vez, realmente não havia nada que eu pudesse fazer. Mas para outras coisas, você precisa confiar no seu tio-avô. Conte-me sobre isso e eu lhe darei algumas boas ideias. Hashirama olhou para Masahiko e depois para a mesa cheia de pratos vazios. Ele não podia deixar essa refeição ir para o lixo. Depois de pensar um pouco, disse, é sobre o casamento de Kenji. Há 6 anos, eu organizei o noivado entre Kenji e a filha do Daimyo. Você também estava lá, tio-avô. Eu pensei que Tobirama estivesse lá e contasse para Mito, mas uma coisa levou a outra, e eu acabei esquecendo. Agora o casamento está chegando, e Mito e Kenji só descobriram agora. Nestes últimos dias, ele suspirou novamente. Masahiko balançou a cabeça rindo. Eu estava me perguntando por que você não tinha contado para Mito. Como você pôde esquecer algo tão importante? Antes, Hashirama pareceu confuso. Você sabia que eu não disse nada. Por que não me lembrou? Masahiko riu sem jeito. Não pensei que você simplesmente não queria dizer nada ainda? Hashirama balançou a cabeça e suspirou novamente. Masahiko deu um tapinha no ombro dele. Não fique tão desanimado. Eu ainda estou aqui, não é? Vou falar com a Mito. Após falar, Masahiko se virou e saiu. Hashirama pareceu aliviado. No entanto, quando chegou a hora de pagar a conta, por mais que o coração do Hokage doesse por sua carteira, ele não conseguia se obrigar a sair sem pagar, especialmente em um restaurante a Kimishi. Mesmo sendo pouco confiável, ele tinha seus limites. Enquanto Hashirama se angustiava com a conta, Masahiko já havia ido até o complexo Senju e chegado à casa de Hashirama. Ele bateu a porta e Mito o recebeu. Mito, que acabará de completar 40 anos, ainda parecia uma mulher jovem. O selo de diamante em sua testa estava mais escuro e ela ainda ostentava um sorriso gentil. Antes que Masahiko pudesse falar, ela tomou a iniciativa. Tio-avô, eu sei que o senhor está aqui para interceder por Hashirama. Na verdade, eu não estou tão irritada com essa situação. É que o Kenji vai se casar, e eu, como mãe dele, sou a última a saber. Masahiko coçou a cabeça. Hashirama realmente não tinha lidado bem com a situação. Mas como ele havia comido a comida do homem, precisava ajudar a convencê-la. Quando estava prestes a falar, Mito o interrompeu novamente. Felizmente, Kenji não tem uma namorada no momento, senão seria problemático. Tio-avô, por favor, diga a Hashirama por mim, só desta vez, nunca mais. Com isso, ela acompanhou Masahiko até a saída. Parado em frente à porta fechada de Hashirama, Masahiko sorriu amargamente. Ele não havia percebido antes o quão formidável Mito era. Hashirama deve ter passado por momentos difíceis todos esses anos. Acho que nem sequer disse uma palavra antes de ser convidado a sair. Masahiko balançou a cabeça com um sorriso irônico. Mas, um instante depois, abriu um sorriso radiante.
Acho que ganhei um churrasco de graça com isso, talvez eu até consiga. 10 minutos depois, Masahiko encontrou Hashirama com uma expressão de dor e disse com um sorriso: o que foi? Sua carteira está doendo. Seu tio-avô não comeu seu churrasco à toa. Depois de todo o meu esforço para convencê-la, Mito finalmente te perdoou. Ela me pediu para te dizer, só desta vez, nunca mais. Hashirama ficou radiante e agradeceu-lhe repetidamente, sem notar o sorriso um tanto estranho de Masahiko. Com os assuntos familiares do Okage finalmente resolvidos, os preparativos para o casamento de Kenji com a filha do daimyo entraram na agenda. Embora este fosse um mundo onde os ninjas eram respeitados, e Kenji fosse o filho mais velho do Okage de uma vila, o que lhe conferia um status elevado. Mas como dizer isso? De certa forma, o mundo de Naruto não era diferente da sociedade moderna. Por exemplo, o dinheiro fala mais alto. Konoha estava estabelecida há mais de 6 anos. Embora cada vez mais civis estivessem se mudando para lá e as missões aumentassem, a vila ainda não conseguia ser autossuficiente. Ela precisava de uma grande quantia de dinheiro do daimyo todos os anos. Portanto, os preparativos para esse casamento eram de certa forma importantes. No entanto, Masahiko descobriu que não tinha nada a ver com isso. O casamento do Kenji, e eu não tenho nada a ver com isso. Masahiko murmurou para si mesmo. Eu sou o bisavô dele. Ele encontrou um Tobirama ocupado. Tobirama, que estava ficando cada vez mais sério, chegou a mostrar uma expressão entre riso e lágrimas. Tio-avô, você ainda quer se envolver no casamento do Kenji? O casamento do meu irmão mais velho, que você oficiou, ainda é inesquecível. Masahiko parecia constrangido. Então era por isso que ninguém tinha lhe perguntado. Já se passaram mais de 20 anos. Por que vocês ainda guardam rancor? O tio-avô era jovem e ingênuo naquela época. Para causar problemas, Masahiko já não se importava nem um pouco com a própria dignidade. Mas no fim, Masahiko ainda não conseguiu se envolver. Ele só pôde deixar um comentário ressentido. Tobirama, você mudou. O casamento ocorreu conforme o planejado, no início de junho do 7º ano de Konoha. O daimyo retornou a Konoha pessoalmente, mas o guardião Shinobi 18 que o acompanhava havia mudado. Masahiko estava sentado, impotente, observando o que lhe parecia uma cerimônia de casamento antiquada e tediosa. Era incrivelmente monótona. O cenário era composto apenas por algumas cerejeiras em flor, e Tobirama oficiou a cerimônia de maneira muito convencional, seguindo o manual à risca. Nenhum dos rituais que Masahiko havia ensinado a Tobirama naquela época foi utilizado. Kenji, de 20 anos, era um homem bonito e talentoso, e a filha do daimyo, de 16 anos, parecia uma linda jovem com longos cabelos loiros. Um homem talentoso e uma mulher linda, um casal perfeito. Mas este casamento... Masahiko ainda não estava pronto para desistir. Ele olhou para Hashirama e o daimyo sentados nos lugares de honra, deu alguns passos para o lado e deu um tapinha no ombro de Hashirama. O casamento não está chato. Por que você deixou o Tobirama celebrar a cerimônia? Por que não deixou o tio-avô? Hashirama sorriu amargamente. O daimyo ao lado dele olhou para Masahiko e disse, eu me lembro de você. Você é um dos 108 generais. Você não mudou muito em todos esses anos. Como você consegue? O daimyo tinha mais de 50 anos e parecia mais velho que Masahiko, então presumiu que Masahiko tinha alguma técnica secreta para manter a juventude. Masahiko lançou um olhar para o daimyo. Ei! Com o rosto sombrio virou-se e voltou para o seu lugar. Hashirama apressou-se a pedir desculpas e explicou tudo ao daimyo. 108 generais? Será que isso vai manchar minha vida para sempre? Esse daimyo... Embora Masahiko achasse o casamento entediante sem a sua criatividade, os civis de Konoha que assistiam estavam muito animados e tagarelando sem parar. Até mesmo os ninjas almejavam a paz, então, naturalmente, os civis a desejavam ainda mais. Com a união do filho do Okage e da filha do daimyo, a Terra do Fogo e a Vila da Folha se tornarão ainda mais pacíficas. Muitos suspiraram emocionados. Quando é que este casamento chato vai acabar? Masahiko suspirou com uma emoção completamente diferente. Capítulo 71. Madara e Zetsu Negro. 2 horas depois, o casamento entre Senju Kenji e a filha do daimyo, que Masahiko achou incrivelmente entediante, finalmente terminou. Toda a vila se encheu de risos e alegria. Tobirama, você fez um ótimo trabalho como anfitrião. Masahiko encontrou Tobirama e lhe lançou um olhar que dizia, estou tão orgulhoso de você. Tobirama balançou a cabeça com um sorriso amargo, sentindo que seu tio-avô agora guardava rancor dele para sempre. Tio-avô, obrigado pelo elogio. Após hesitar por um longo tempo, Tobirama só conseguiu responder com isso. Masahiko assentiu com a cabeça e examinou a área. Hashirama ainda conversava com o daimyo. Como Masahiko não simpatizava com o daimyo, não se aproximou. Os recém-casados estavam se apresentando um ao outro de forma desajeitada. Masahiko balançou a cabeça com um sorriso. Casamentos arranjados no mundo de Naruto. Ele queria ir lá e dizer para eles se apressarem e darem à luz Tsunade, mas então percebeu que isso seria estranho demais, mesmo para alguém com a pele tão grossa quanto a dele. Olhando em volta para os aldeões e ninjas ao redor, ele ouviu todo tipo de conversa. Depois desse casamento arranjado, Konoha com certeza vai melhorar cada vez mais. Esse era o tipo de pessoa que falava como um tio. Com Lord Hashirama aqui, como Konoha poderia ser algo além de boa? Essa era a típica fã histérica. Não podemos depender da proteção do Sr. Hashirama para sempre. Esse era o tipo de pessoa racional. A reputação de Hashirama na vila é realmente alta.
murmurou Masahiko. Então ele ouviu uma conversa um tanto fora de contexto. Duas garotas discutiam por quantos anos mais Hashirama poderia proteger a vila como Hokage. Uma disse 30 anos, outra disse 50 anos, depois 100 anos. Então, a discussão se transformou em: Lord Hashirama certamente viverá mais tempo que o ancião Masahiko. O rosto de Masahiko escureceu. Então ele ouviu a outra garota sussurrar: Você sabe quantos anos o ancião Masahiko tem? Ouvi dizer do meu avô que o ancião Masahiko era exatamente assim quando criança. Então Lord Hashirama certamente viverá mais tempo que o ancião Masahiko também. Masahiko balançou a cabeça com um sorriso irônico. Sinto muito em te desapontar. Mesmo que o desfecho do Vale do Fim fosse diferente, Hashirama jamais sobreviveria a ele. Por falar nisso, será que já sou um velho gagá aos olhos dos jovens da aldeia? Esse velho gagá não vai mais se meter nos assuntos dos jovens. Hora de voltar a treinar. O Vale do Fim não está longe. Dentro de Konoha, o cenário era de paz, todos celebrando essa era próspera. Do lado de fora, porém, uma tempestade se aproximava. O Vale de Kazama, ou melhor, centenas de metros abaixo das planícies de Kazama, havia sido transformado em uma enorme habitação subterrânea. Nesse momento, em uma das salas, duas pessoas, ou melhor, uma pessoa e uma coisa, estavam se encarando. Um deles era Uchiha Madara, que havia deixado Konoha para treinar sozinho. Após um longo silêncio, Uchiha Madara falou lentamente. Você está dizendo que você é a manifestação da minha vontade? Acordar e se deparar com uma coisa completamente negra, quase humana, à sua frente, alegando ser sua vontade. Como Madara pôde acreditar nisso? Isso mesmo, respondeu Zetsunegro lentamente, embora se sentisse impotente por dentro. De acordo com o plano original, ele pretendia esperar pela batalha decisiva entre Madara e Hashirama para roubar as células de Hashirama, ajudar Madara secretamente a despertar o Rinnegan e dominar a liberação Yin-Yang. Então, no leito de morte de Madara, fazer com que Madara usasse a liberação Yin-Yang para criá-lo. Dessa forma, ele teria a confiança total de Madara, tornando a ressurreição de Kaguya muito mais fácil. Mas, os planos nunca acompanham as mudanças. O aparecimento de Uzumaki Masahiko havia atrapalhado seus planos. Zetsunegro acreditava inicialmente que Masahiko perderia a maior parte de sua força devido à idade avançada, mesmo que não morresse durante a batalha entre Madara e Hashirama, e portanto, não seria capaz de influenciar o resultado final. Inesperadamente, quando Zetsunegro começou a monitorar Konoha 2 anos atrás, descobriu que Masahiko havia dominado a liberação Yin-Yang. Foi então que ele percebeu que algo estava errado. Vendo a batalha decisiva se aproximando e Masahiko não demonstrando sinais de envelhecimento, Zetsunegro não teve escolha a não ser se revelar às pressas e aparecer diante de Madara. Se não interviesse, temia que Madara pudesse morrer no Vale do Fim, e então ele teria que esperar séculos por outra chance de reviver Kaguya. Você me toma por um tolo? Madara ficou em silêncio por um instante antes de finalmente conseguir pronunciar essa frase. Depois de dizê-la, o rosto antigo de Masahiko surgiu em sua mente, sorrindo e dizendo: Você não é um tolo? Ano sendo provocado por Masahiko provavelmente deixaram Madara um tanto esquizofrênico. Então, Madara cerrou o punho, como se estivesse prestes a atacar. Lorde Madara, não se precipite. Zetsunegro o interrompeu rapidamente. Embora sempre acreditasse que poderia manipular todo o mundo ninja, Zetsunegro tinha plena consciência de sua própria força em combate. Depois disso, Zetsunegro relatou em detalhes vários eventos importantes da vida de Madara, de forma tão vívida que parecia que ele os tinha vivenciado pessoalmente. A testa de Madara se franziu cada vez mais. Alguém está me monitorando? No entanto, quando Zetsunegro relatou os detalhes da terceira batalha de Madara contra Masahiko, Madara pareceu confuso. Não poderia ser vigilância. Durante minha última batalha com o velho, apenas Hashirama estava presente. Vigilância que nenhum de nós três conseguiu detectar é impossível. Além disso, embora eu deteste admitir as habilidades sensoriais daquele velho, e esse cara, ele se infiltrou na minha morada sem que eu percebesse. Será que ele realmente é uma manifestação da minha vontade? Naquele momento, Madara não poderia imaginar que o Zetsunegro à sua frente estivesse dentro de seu corpo há tanto tempo. Após refletir por um longo tempo, Madara olhou para a expressão de incredulidade de Zetsunegro e assentiu lentamente. Por enquanto vou acreditar em você. Zetsunegro soltou um suspiro de alívio. Por enquanto. Que problemático. Felizmente ele não sabe que eu mexi na tábua de pedra Uchiha que ele leu. Mesmo que ele tenha dúvidas, o plano pode prosseguir sem problemas. Após recuperar o fôlego, Zetsunegro falou: De acordo com seus planos, você pretende lutar contra Senju Hashirama no próximo ano? Você sequer sabe disso? Uchiha Madara franziu levemente a testa, depois assentiu lentamente. É verdade. Você não tem medo de ser interrompido por Uzumaki Masahiko? Continuou Zetsunegro. Uchiha Madara bufou friamente. Aquele velho, ele tem quase 80 anos. Do jeito que está agora, provavelmente não aguentaria nem um golpe meu. Mesmo no auge de seu poder, bastariam mais alguns golpes. Zetsunegro ficou sem palavras. Esquece, suspirou Zetsunegro. Ele queria contar a Madara sobre o estado atual de Masahiko, mas temia que Madara desconfiasse. Terei que pensar em um jeito sozinho. Seria melhor atrair Uzumaki Masahiko para longe. Usar Zetsu branco? Madara pode desconfiar, mas não posso me preocupar com isso agora. E aquele homem Uzumaki Masahiko? Ele provavelmente guarda alguns segredos. Lorde Madara, desejo-lhe sucesso.
Zetsu Negro falou lentamente e o subterrâneo profundo voltou ao silêncio. Enquanto isso, Masahiko, que acabará de chegar ao campo de treinamento de Konoha, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Será que Tobirama está falando mal de mim? Ou será aquele maldito daimyo? Tanto faz. Preciso treinar o mais rápido possível. O Vale do Fim está se aproximando. Tenho mais de 70 anos, mas estou realmente nervoso. Nada vai dar errado, né? Pensando nisso, Masahiko franziu a testa. Zetsu Negro, provavelmente vai aprontar alguma coisa, mas eu realmente não tenho como lidar com ele. Que se dane. Vou lidar com o que vier. Capítulo 72. Tumulto no clã Uzumaki. Desde o casamento de Senju Kenji, a vida transcorreu em paz por mais de um ano. Ainda não havia sinais do nascimento do Sannin que Masahiko tanto aguardava, o que fazia Kenji sentir como se seu bisavô o estivesse olhando de forma estranha a cada encontro. Enquanto isso, a Batalha do Vale do Fim, que tanto preocupava Masahiko, se aproximava. Nos últimos dias, Masahiko estivera constantemente preparado. Contudo, em vez de Madara, foi seu sobrinho mais velho, o antigo chefe do clã Uzumaki, quem veio procurá-lo. Segundo tio, más notícias. Acabamos de receber a informação de que o clã Uzumaki foi invadido por inimigos desconhecidos. Masahiko franziu a testa. Inimigos estranhos? Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Eles são humanoides estranhos, totalmente brancos. Usaram o jutsu de transformação para se misturarem aos nossos clãs e lançaram ataque surpresa. Depois que matamos 2 deles, todos começaram a se proteger uns dos outros. Ninguém confia em ninguém, explicou seu sobrinho. Masahiko levantou-se abruptamente e em seguida sentou-se lentamente. Zetsu Branco? Parece que o Vale do Fim está se aproximando, e Zetsu Negro quer me atrair para longe. Segundo tio, perguntou seu sobrinho baixinho, percebendo a estranha reação de Masahiko. Tudo bem. Já volto. Masahiko assentiu, vendo o sobrinho sair com uma expressão preocupada. Ufa. Masahiko soltou um longo suspiro, sentindo-se até um pouco aliviado. Será que esse é o jeito do Zetsu Negro de causar problemas? Mas, jutsu de clones das sombras múltiplas. Masahiko criou 2 clones, cada um possuindo 30% de seu chakra. Com 30% do meu chakra posso usar a arte sábia, liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo, pilar uma vez. Não preciso seguir a Shirama e lutar contra Madara o tempo todo. Só preciso disparar um tiro no momento crítico. Se um tiro não resolver, então 2. Deixando os 2 clones das sombras em casa, o corpo principal de Masahiko, com os 40% restantes de seu chakra, voou rapidamente em direção ao clã Uzumaki. Seu sobrinho, observando de perto, respirou aliviado. 2 horas depois, Masahiko chegou perto do território Uzumaki. Ele formou o selo do tigre com a mão direita. Olho da mente do Kagura. Meio minuto depois, Masahiko suspirou. Embora o olho da mente do Kagura fosse uma das habilidades sensoriais mais poderosas, ainda era impotente contra Zetsu preto e branco. O jutsu de transformação do Zetsu branco. Na história original, era considerado a técnica de transformação mais poderosa. Gostaria de saber como se compara ao meu, murmurou Masahiko, voando para dentro do complexo Uzumaki. Entretanto, na vila de Konoha, as expressões dos 2 clones das sombras de Masahiko mudaram simultaneamente. Eles trocaram um olhar e assentiram. Em seus sentidos, Madara havia aparecido a algumas dezenas de quilômetros de Konoha. Um dos clones foi imediatamente ao prédio do Hokage para encontrar a Shirama, enquanto o outro se escondeu. A Shirama. Madara está aqui, gritou Masahiko ao entrar no escritório do Hokage. Tio-avô. A Shirama ergueu o olhar, franzindo a testa. Isso é um clone das sombras. O rosto de Masahiko escureceu. Não se preocupe com isso. Eu disse que Madara está de volta. A Shirama ficou atônito por um momento, depois encantado. Madara está de volta? Masahiko ficou sem palavras. Madara está a algumas dezenas de quilômetros de Konoha. Receio que ele não tenha boas intenções. A inteligência de Hashirama finalmente se manifestou. Seu rosto ficou sério e ele assentiu. Vamos ver. Os 2 avisaram Tobirama, dizendo-lhe para colocar Konoha em alerta máximo, e então deixaram a vila rapidamente. Eles interceptaram Madara, que se aproximava, a cerca de 16 quilômetros de Konoha. O chakra de Madara era tão denso que era quase palpável. Ficou claro que ele não viera em paz. Ao ver Masahiko e Hashirama bloqueando seu caminho, ele hesitou por um instante. Madara, por que você voltou? Gritou Hashirama. Velho, você pressentiu que eu estava chegando? Isso é um clone das sombras. Madara ignorou Hashirama e falou com Masahiko. Masahiko revirou os olhos. Você não mandou gente para causar problemas no meu clã Uzumaki? Meu corpo principal voltou, e eu deixei clones aqui só para me proteger de você. Eu enviei pessoas para o clã Uzumaki? Madara fez uma pausa, e então sua expressão endureceu. Aquele cara, aquele que alega ser a minha vontade, tem algo de errado com ele. Madara pensou consigo mesmo. Nas profundezas da terra, Zetsu Negro quase saltou para fora para praguejar. Então, velho, o que se pode fazer com apenas um clone? Perguntou Madara, recuperando-se do susto. Até um clone. Masahiko estava falando quando o clone das sombras desapareceu. Hashirama ficou atônito. Ele olhou para Madara. Madara também ficou atônito, e então sua expressão se fechou. Será que essa tal manifestação da minha vontade pode causar tantos problemas ao velho? Território do clã Uzumaki. Masahiko não havia encontrado nenhum perigo. Ele simplesmente ficou sem chakra.
Retrocedendo meia hora, quando ele retornou ao clã Uzumaki, os membros do clã já estavam assustados com qualquer sombra. Sensei. Suas duas discípulas o cumprimentaram primeiro. Vendo que elas estavam seguras, Masahiko respirou aliviado. Grande ancião. Em seguida veio Uzumaki Jinsuke, que se tornou o chefe do clã. Masahiko olhou para ele e assentiu. Onde estão os corpos dos dois homens estranhos? Leve-me para vê-los. No fundo, porém, ele pensou, meu sobrinho mais velho pode ter julgado mal Jinsuke. Ele não parece ser do tipo honesto e cumpridor de seus deveres. Mas como Jinsuke era marido de Nanako, Masahiko não disse nada. Ao chegar à sala onde os cadáveres dos monstros eram mantidos, Masahiko suspirou. É mesmo Zetsu branco? Masahiko já não tinha ilusões. Madara provavelmente já começou seu ataque a Konoha. Masahiko olhou em volta. Ao ver os membros do clã ainda se protegendo uns dos outros mesmo com ele presente, suspirou levemente. Não precisa ficar tão vigilante. O jutsu de transformação é inútil contra mim. Assim que Masahiko disse isso, o membro do clã atrás de Iko lançou um ataque contra ela. O rosto de Masahiko escureceu. Ele ignorou. De todas as pessoas para emboscar, você escolheu Iko? E como previsto, Iko nem sequer virou a cabeça. Um Rasengan se formou instantaneamente em sua mão e atingiu o atacante. 2 segundos depois, o membro do clã derrotado se transformou em um Zetsu branco. Ao ver os olhares estranhos de todos ao seu redor, Masahiko corou. Ele praguejou mentalmente, maldito Zetsu branco. Nem eu consigo desvendar sua transformação. Vendo os membros do clã ficarem ainda mais cautelosos, Masahiko suspirou. Preciso usar a liberação Yin Yang, mas se eu fizer isso, não terei chakra suficiente. Para a batalha entre Hashirama e Madara, encontrar o momento certo para um único golpe deve ser suficiente. Jutsu Clone das Sombras, liberar. E assim, o Clone das Sombras diante de Hashirama e Madara desapareceu. Após liberar o Clone das Sombras, Masahiko mordeu o próprio dedo e mobilizou uma grande quantidade de chakra. Jutsu de invocação. Ele invocou diretamente um 10º de Katsuyu. Lady Katsuyu, preciso lhe pedir um favor desta vez. Inimigos estranhos se infiltraram em nosso clã. Por favor, junte-se a cada um dos membros do clã. Eu os examinarei. Katsuyu concordou e se dividiu em milhares de pequenas lesmas, que se prenderam a cada membro do clã Uzumaki. Masahiko se concentrou, enviando o chakra de liberação de Yin Yang através de Katsuyu. Ao entrarem em contato com o chakra da liberação Yin Yang, os Zetsus brancos não conseguiram mais manter sua transformação. Eles revelaram suas verdadeiras formas e foram mortos um a um pelos membros do clã. Masahiko respirou aliviado e acenou para Jinsuke, sinalizando que deixaria o resto com ele. Com tudo resolvido, Masahiko sentou-se imediatamente de pernas cruzadas para recuperar seu chakra. Ele ainda estava preocupado com a situação de Hashirama. Capítulo 73. A Batalha do Vale do Fim. A turbulência no clã Uzumaki havia diminuído e a paz estava gradualmente retornando. No entanto, perto da Vila da Folha, as negociações entre Hashirama e Madara haviam fracassado. Hashirama. Faz muito tempo desde que lutamos. Desta vez, não há nenhum velho aqui para arriscar a vida matando a raposa de 9 caudas. Jutsu de invocação. Gritou Madara, e a feroz raposa de 9 caudas apareceu diante de Hashirama mais uma vez. A vários quilômetros de distância, o clone das sombras restante de Masahiko estava escondido. Ao ouvir isso, ele suspirou baixinho. Madara, desta vez eu não vou lutar contra a raposa de 9 caudas. Enquanto ele lamentava, Madara e Hashirama já haviam entrado em combate. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Hashirama começou com um grande movimento. Um enorme dragão de madeira se enrolou firmemente ao redor da raposa de 9 caudas. A raposa de 9 caudas rugiu, formando uma bola de besta com cauda que atravessou a cabeça do dragão de madeira. Liberação da madeira, técnica humana da madeira. Um humano de madeira familiar emergiu do corpo do dragão de madeira, pegando a bola da besta com cauda com a mão direita e arremessando-a de volta contra 9 caudas. Uma explosão gigantesca obscureceu a visão de Masahiko. Quando a poeira baixou, Masahiko olhou novamente para o campo de batalha. Madara havia entrado no estado de traje majestoso, Susanoo, enquanto Hashirama estava envolto em camadas de madeira semelhantes a máscaras. Nunca vi esse jutsu antes, murmurou Masahiko. Lá Madara respondeu à sua pergunta. Você realmente bloqueou o traje majestoso, Susanoo? Liberação de madeira, técnica Bi, é isso? Após a defesa ser liberada, Madara atacou Hashirama, mas o homem de madeira segurou a lâmina com as 2 mãos. Eu vi através dos seus ataques, Madara, gritou Hashirama. Jutsu do Buda risonho. Muitas mãos gigantes de madeira surgiram ao redor de Madara, agarrando a raposa de 9 caudas revestida pelo Susanoo. Madara concentrou-se, e a espada de luz na mão do Susanoo o irrompeu com imenso poder, cortando todas as mãos de madeira. Hashirama franziu a testa, saltando rapidamente por entre os escombros. Se isso continuar, a vila e a terra estarão. É melhor eu me mudar para o litoral. Hashirama, não fuja, gritou Madara, iniciando a perseguição. Observando os dois correrem cada vez mais longe, o clone das sombras de Masahiko pareceu frustrado. Acho que não consigo alcançá-los. O que eu faço? Pensando nisso, ele o seguiu rapidamente. Perto da praia, a raposa de 9 caudas sob os pés de Madara formou outra esfera da besta com cauda. Em vez de dispará-la imediatamente, Madara golpeou com sua espada, cravando um shuriken na esfera da besta com cauda para adicionar rotação e poder de corte. Hashirama, você não pode bloquear este.
Hashirama concentrou-se ligeiramente, invocando Rashomon de 5 camadas. Os 5 portões de Rashomon foram destruídos instantaneamente, mas a trajetória da esfera da besta com cauda foi alterada. Bum! Com um estrondo alto, a bola da besta com cauda atingiu a margem oposta. Masaiko chegou bem a tempo de ver aquilo. Um sorriso surgiu em seus lábios. A margem oposta é a terra da água, certo? Coitados daqueles caras. Hashirama, disse Madara. Faz muito tempo que não lutamos a sério. Você deve saber que eu sou diferente de antes. Hashirama juntou as mãos. Madara, você quer destruir todos os nossos esforços? Todos os nossos sonhos? Lutar contra você não traz nenhum benefício. Nossa batalha só prejudicará a vila e os ninjas. Só insulta nossos camaradas e amigos. Você está me dando uma lição? Madara lançou um olhar ligeiramente fulminante. Eu não quero te matar, gritou Hashirama. Masaiko balançou a cabeça impotente. Hashirama, seu idiota. E de fato, ao ouvir isso, o chakra de Madara aumentou ainda mais violentamente. Você está dizendo que poderia me matar quando quisesse? Não, estou dizendo que somos amigos. Já cheguei à margem oposta, gritou Madara, e a raposa de 9 caudas soltou um grito estridente. Não tenho escolha, murmurou Hashirama. Arte sábia, liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos. O Buda de múltiplos braços foi invocado por Hashirama mais uma vez. Era ainda mais colossal do que durante a Guerra das Minas, e o número de braços havia se multiplicado várias vezes. Hashirama, gritou Madara avançando em sua direção. Buda transformado supremo, gritou Hashirama, e milhares de punhos de madeira caíram sobre Madara. Madara concentrou-se, lançando inúmeras pequenas esferas de Yasaka Magatama, quebrando quase metade das mãos de madeira. Contudo, as mãos de madeira restantes ainda golpearam o Susanoo de Madara. Ofegante, Hashirama separou o corpo principal do Buda da enorme estrutura de braços que estava atrás dele. Quando a fumaça se dissipou, a armadura de Susanoo da raposa de 9 caudas havia sido quase totalmente destruída, e a mão direita de Buda segurava a raposa de 9 caudas diretamente. Lá vou eu, gritou Hashirama. O humano de madeira saltou sobre a raposa de 9 caudas. Kakua entrando na sociedade com mãos que trazem felicidade. O caractere para assento apareceu na palma da mão do humano de madeira enquanto ele pressionava a cabeça da raposa de 9 caudas. Madara bufou friamente e saltou da cabeça da raposa de 9 caudas. Assim que a mão do humano da madeira tocou a raposa de 9 caudas, os olhos carmesins da besta clarearam lentamente, fecharam-se e ela caiu em um sono profundo. Hashirama, incapaz de manter a enorme liberação de madeira por mais tempo, desfez o jutsu e encarou Madara diretamente. Os dois se prepararam para um duelo de taijutsu. Contudo, à distância, o clone das sombras de Masaiko assentiu e murmurou. Este é o momento. Desculpe, Madara. Arte sábia, liberação de poeira, desprendimento da técnica do mundo primitivo. Pilar. A enorme flutuação de chakra assustou os dois combatentes. Madara virou levemente a cabeça, sua expressão mudando. Droga! Aquele velho maldito! Ele ainda tinha um clone das sombras. A expressão de Hashirama era complexa. Tio avô. Madara? Contudo, a liberação de poeira concentrada nas mãos do clone de Masaiko não disparou contra Madara. Em vez disso, voltou-se lentamente para Hashirama. No exato momento em que Masaiko formava os selos, uma sombra negra penetrou em seu corpo. Droga! Zetsu negro! Você se atreve a aparecer agora? Masaiko gritou internamente. Vendo o ataque de poeira prestes a atingir Hashirama, o clone das sombras de Masaiko deu um sorriso impotente e desapareceu. Tio avô, gritou Hashirama, confuso. Ele não havia notado a presença de Zetsu negro. Ao mesmo tempo respirou aliviado. No fundo, ele não queria que Madara morresse. Madara também relaxou, mas logo sua expressão se fechou. Ele pensou, aquele cara, aquele que alega ser minha vontade, ele pode possuir o corpo do velho e controlá-lo? Madara estava abalado, sem saber se deveria continuar lutando contra Hashirama. Aquela manifestação de sua vontade o preocupava profundamente. No entanto, após seu suspiro de alívio, Hashirama gritou, Madara, e avançou contra ele. Madara lançou um olhar para Hashirama, afastou seus pensamentos e a batalha continuou. Território do clã Uzumaki. Masaiko, que estava concentrado em recuperar seu chakra, fez uma pausa. Um enorme influxo de informações de seu clone das sombras fez sua expressão mudar drasticamente. Ele se levantou imediatamente. Ignorando o fato de ter recuperado apenas 20% de seu chakra, voou rapidamente sob os olhares confusos de seus companheiros de clã. Mais de 2 horas depois, Masaiko chegou perto do campo de batalha e suspirou. Ele só conseguia sentir o chakra de Hashirama e da raposa de 9 caudas. A batalha havia terminado. Ao chegar ao centro do campo de batalha, Masaiko viu a raposa de 9 caudas adormecida e Hashirama, que estava encostado nela, controlando a respiração. Hashirama. Masaiko suspirou. A força vital de Hashirama estava severamente esgotada. Se ele fosse uma pessoa comum, já teria morrido há muito tempo. Hashirama abriu os olhos e olhou para Masaiko. Ele murmurou, tio avô, eu matei Madara. Masaiko suspirou. Eu sei. Uma linha de texto passou diante de seus olhos. Testemunhei e participei da história principal do mundo de Naruto, a Batalha do Vale do Fim. Recebi 50 pontos de testemunha. Capítulo 74. O Jinchuriki da 9 caudas. Testemunhei e participei, hein? Masaiko suspirou e balançou a cabeça. No fim, nada mudou?
Apesar de ter conquistado 50 pontos de testemunha, Masahiko não estava nem um pouco satisfeito. Ele olhou para Hashirama, que estava controlando a respiração, e então examinou o campo de batalha. Não conseguiu encontrar o cadáver de Uchiha Madara. Então, tudo aconteceu exatamente como na história original. Madara ainda foi preparar seu plano do olho da lua, não é? Masahiko soltou um longo suspiro e sentou-se pesadamente no chão. Nesse momento começou a sentir-se exausto. Ele havia começado com apenas 20% de seu chakra e voado até aqui em velocidade máxima. Suas reservas estavam quase esgotadas, e até mesmo seu jutsu de transformação mostrava sinais de falha. Suspiro, melhor recuperar meu chakra primeiro. Mais de 2 horas depois, Masahiko havia recuperado quase metade de seu chakra. Ele abriu os olhos e viu Hashirama ainda regulando sua respiração, embora sua aparência estivesse um pouco melhor. Esta é a primeira vez que vejo Hashirama tão fraco. Será que ele perdeu muita força vital? É uma pena que Tio ainda seja só uma garotinha, senão, eu poderia usar a reencarnação da própria vida para lhe dar um pouco da minha força vital. Embora eu não saiba se isso funcionaria no caso de Hashirama, murmurou Masahiko. Um instante depois, Hashirama abriu os olhos e olhou para Masahiko. Tio avô, vamos. De volta à aldeia. Masahiko assentiu com a cabeça e olhou para trás. E quanto à raposa de 9 caudas? Arraste-o de volta primeiro. Depois daremos um jeito de selá-lo, respondeu Hashirama. Selar? Um Jinchuriki? Masahiko murmurou. Certo. Eu tenho aquela chaleira que roubei, quer dizer, peguei emprestado, do velho monge. Os dois retornaram a Konoha. Grupos de aldeões aguardavam no portão principal. Todos haviam notado a enorme comoção causada pela batalha. Ao verem Hashirama retornar, a multidão irrompeu em alarido. Graças a Deus, o Lord Hokage está a salvo. Eu sabia que Lord Hashirama ficaria bem. A conversa era interminável. Hashirama sorriu. Estou bem. Por favor, voltem todos. Após dispersar os espectadores, Tobirama e os chefes dos clãs avançaram para cumprimentá-los. Irmão. Tobirama olhou para Hashirama, depois para Masahiko, hesitando em falar. Madara está morto, explicou Masahiko por Hashirama. Falaremos sobre o resto depois. Tobirama pareceu aliviado. No entanto, Uchiha Izuya, que estava no grupo, empalideceu drasticamente. Após um momento de hesitação, ele se virou e voltou para o complexo Uchiha. Hashirama usou a liberação de madeira para reforçar as amarras da 9 caudas e a prendeu no portão principal de Konoha, permitindo que ela recebesse o mesmo tratamento que as outras 8 bestas com cauda haviam recebido anteriormente. Os outros seguiram Hashirama até a sala de conferências do Hokage. Hashirama parecia sério, e sua primeira frase fez com que a expressão de todos mudasse. Pretendo renunciar ao cargo de Hokage. Todos devem escolher o segundo Hokage. Irmão, o rosto de Tobirama mudou. Você? Ah, ah, ah. Hashirama coçou a cabeça e sorriu alegremente de novo. Não se preocupe, ainda posso viver por mais 3 ou 5 anos. Não fique tão sério. Masahiko suspirou. Exatamente como eu esperava. A sala irrompeu em um alvoroço. Após um longo silêncio, o chefe do clã Nara se pronunciou. Lord Hokage, se o senhor se aposentar, Lord Tobirama poderá sucedê-lo como segundo Hokage. Acordado? Isso funciona. Todos os presentes concordaram. Na Konoha atual, além da geração mais antiga, como Masahiko, que já havia se aposentado, os únicos qualificados e fortes o suficiente para suceder como Hokage eram Tobirama e Uchiha Izuya. Naturalmente, eles escolheram Tobirama. Hashirama sentiu. Vamos deixar isso de lado por enquanto. O próximo passo é lidar com a raposa de 9 caudas. Antes, a raposa de 9 caudas era controlada por Madara. Agora, ela está suprimida pelo poder da minha liberação de madeira. No entanto, provavelmente não conseguirei suprimi-la por muito tempo. Ainda precisamos encontrar uma maneira de selá-la. Tio avô. No momento em que Hashirama estava prestes a perguntar a Masahiko se ele tinha uma solução, a porta da sala de conferências foi aberta bruscamente. Hashirama, eu posso selar a raposa de 9 caudas dentro de mim. Quem entrou foi Mito. Ela ainda parecia uma jovem, mas Masahiko não conseguiu encontrar seu sorriso gentil de sempre em seu rosto. Mito, você? A expressão de Hashirama mudou. Ele ficou comovido, mas balançou a cabeça. Isso é muito perigoso. Não precisa disso, disse Masahiko com um sorriso, balançando a cabeça. Hashirama, você se esqueceu da chaleira que eu roubei. Quer dizer, peguei emprestada do velho monge? Hashirama congelou, depois pareceu encantado. Aquele que selou Shukaku. Masahiko assentiu com a cabeça. Vou buscar. Masahiko correu para casa e pegou a chaleira. O grupo então saiu de Konoha. A raposa de 9 caudas ainda estava firmemente presa pela liberação de madeira, sem mostrar sinais de que iria acordar. Isso facilita muito, murmurou Masahiko. Ele formou selos. Jutsu de selamento. Correntes de selamento adamantinas. Ele formou selos novamente. Jutsu de selamento. Técnica de selamento da besta com cauda. 2 selos prendiam firmemente a 9 caudas. Masahiko assentiu. Hashirama, retire a supressão da liberação de madeira. Não consigo selá-la assim. Hashirama assentiu com a cabeça e retirou o estilo madeira. A raposa de 9 caudas despertou lentamente. Roar. Primeiro veio um grito estridente, depois ele percebeu a situação. Maldito seja você, Uchiha Madara. Finalmente seu olhar se fixou em Masahiko e ela concentrou-se. É você de novo, velho. O rosto de Masahiko escureceu. Parecia que a raposa de 9 caudas se lembrava de que Masahiko a havia matado uma vez. Contudo, qualquer um pode me chamar de velho, mas não você, sua raposa milenar. Entre na tigela.
Masahiko apontou a chaleira para a raposa de 9 caudas. Jutsu de selamento, estilo de selamento dos 8 trigramas. A raposa de 9 caudas se debatia constantemente, mas sob o Fuinjutsu de nível 8 de Masahiko, não tinha forças para resistir e era continuamente sugada para dentro da chaleira. Contudo, a meio do processo de selamento a expressão de Masahiko mudou. A metade restante da raposa de 9 caudas batia contra a borda da chaleira. Ele descobriu que a chaleira estava cheia. Que tipo de artefato de selamento vagabundo é esse? Selou Shukaku perfeitamente, mas só consegue conter metade da raposa de 9 caudas? Será que vou me tornar o Jinchuriki da 9 caudas? Masahiko murmurou. Jutsu de selamento, selo dos 4 símbolos. Uma voz feminina soou. Era Mito, que havia testemunhado a situação de Masahiko. Ela selou a metade restante da raposa de 9 caudas em seu próprio corpo. A expressão de Masahiko mudou. Afinal, Mito se tornou a Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Ao olhar para dentro da chaleira, ele viu o chakra Yang da raposa de 9 caudas selado em seu interior. Dentro de Mito estava o chakra Yin. Masahiko balançou a cabeça e caminhou em direção a Mito, que estava cercada por todos, segurando a chaleira. Mito estava com os olhos cerrados. 5 minutos depois, ela os abriu e sorriu. Não se preocupe. Posso facilmente suprimir metade da raposa de 9 caudas. Hashirama suspirou aliviado e se virou para Masahiko. Tio avô, você... Masahiko corou levemente e disse timidamente. O pote quebrado deste velho monge não é muito útil. Hashirama balançou a cabeça, impotente. Ele conhecia muito bem aquele tio-avô pouco confiável. Esquece. Selar metade da raposa de 9 caudas dentro de Mito não deve ser problema. Fique com essa chaleira por enquanto. Masahiko sorriu. Sem problemas. Vou reforçar o selo de Mito. Jutsu de selamento. Selo dos 4 símbolos invertido. O selo dos 4 símbolos invertido fundiu-se perfeitamente com o selo dos 4 símbolos de Mito, combinando-se para formar um selo dos 8 trigramas. Ao mesmo tempo, uma linha de texto passou diante dos olhos de Masahiko. Testemunhei e alterei significativamente uma história paralela do mundo de Naruto. O primeiro Jinchuriki da 9 caudas. Recebi 5 mais 8 pontos de testemunha. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.